Primeiramente, gostaria de falar que o objetivo desse canal é direcionar o nosso ordenamento jurídico brasileiro para a vida militar. Então curte, compartilha e se inscreve nesse canal. Boa tarde, o assunto de hoje são os 3 possíveis crimes que você pode ser vítima durante o seu interrogatório. Se você está na condição de sindicado, investigado, indiciado, acusado, réu, saiba que você pode ser vítima de 3 possíveis crimes e normalmente você não sabe que está sendo vítima desses crimes. Para você conhecer esses crimes, você precisa entender 3 cenários. E para compreender cada cenário, eu preciso que você me acompanhe na seguinte leitura da nova lei de abuso de autoridade. O artigo 15 da Lei 13.869 de setembro de 2019. Ela fala assim: constranger a depor, sob pena de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena: detenção de 1 ano a 4 anos e multa. Agora o mais importante, que aqui está o primeiro cenário. Incorre, parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Inciso 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Este é o primeiro cenário. Se a autoridade policial, se o encarregado, se o oficial, aquele que está fazendo o interrogatório, quando ele te disser que você tem o direito de ficar em silêncio e você decidir exercer esse direito, e se ele continuar prosseguindo com as perguntas, ele entra nesse crime, a nova lei de abuso de autoridade. É proibido a autoridade que está fazendo interrogatório prosseguir com o interrogatório se você disser que quer exercer o direito de ficar em silêncio. Então, se o encarregado, a autoridade policial ou aquele que está incumbido de fazer o seu interrogatório, depois dele ter te cientificado do seu direito de ficar em silêncio e você decidiu ficar em silêncio, ele está proibido de prosseguir no interrogatório. Ele está proibido de fazer perguntas. Se ele fizer perguntas, se ele continuar com o interrogatório, ele entra no parágrafo único do artigo 15 da nova lei de abuso de autoridade. Este é o primeiro cenário. E você pode vir me perguntar, então quer dizer que se aquele que está incumbido de fazer meu interrogatório, quando ele me cientificar, que ele é obrigado a te cientificar, quando ele me cientificar do meu direito de ficar em silêncio e eu exercer, acabou ali? Acabou ali. Não pode haver mais interrogatório, é proibido, senão ele entra no crime. O segundo crime, ou seja, o segundo cenário, porque o fuzileiro naval ele gosta de cenário. O segundo cenário está no artigo 33, também da nova lei de abuso de autoridade. Quero que você me acompanhe um texto, quero que você leia, o fuzileiro naval ele tem que ler. Exigir informação, olha o verbo, exigir informação, ordenar, determinar. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal. Se você decidiu
exercer o seu direito de ficar em silêncio, e ele, o seu encarregado, aquele que está incumbido de fazer o seu interrogatório, exigir que você fale, ele entra nesse crime, artigo 33. A pena é de 6 meses a 2 anos. Ele não pode exigir informação sua depois que você decidiu exercer o direito de ficar em silêncio. É proibido ele mandar você falar. Você não é obrigado. Se ele prosseguir com as perguntas, é outro crime. Se ele exigir que você fale, é este crime aqui. Então, este é o segundo cenário. Agora, o terceiro cenário, eu preciso que você preste bem atenção à leitura, porque este crime, ele não se confunde com os outros. Este crime está na Lei 9.455, de 7 de abril de 1997. Trata sobre o crime de tortura. Me acompanhe na leitura. Artigo 1. Constitui crime de tortura: constranger alguém com emprego de violência, olha a expressão, violência ou grave ameaça. Então, se tiver violência ou grave ameaça, preste mais atenção no grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Letra A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiro. Então, se o encarregado, aquele que está fazendo o seu interrogatório, te ameaçar com o fim de obter informação, declaração ou confissão sua da vítima desse crime, que você é a vítima desse crime, ele cai no crime de tortura. Então, se por acaso aquele que está incumbido de fazer teu interrogatório, ele disser assim: militar, você fale, senão vai piorar para o seu lado. Isso aí é uma grave ameaça. Militar, você fale, senão eu vou te prender. Isso daí é uma grave ameaça. Ele vai estar restringindo o seu direito de ir e vir. Isso é uma grave ameaça, porque não tem fundamento nenhum ele te prender. É um direito seu de exercer o direito ao silêncio. Então, se por acaso ele te ameaçar de te prender, se por acaso você não falar, ele entra no crime de tortura. Esse é o terceiro cenário. E a doutrina chama esse tipo de tortura prova, porque é um objetivo daquele que te interroga de obter prova, já que ele não conseguiu por outros meios a prova para te incriminar, ele tenta te torturar, te ameaçando com o fim de obter informação, confissão ou declaração. A doutrina vem chamar de tortura prova e é crime. Você pode vir me perguntar: Tiago, isso acontece dentro das Forças Armadas? E eu te respondo: claro que não. Os militares são muito disciplinados. Quando eles vão interrogar algum subordinado por alguma infração, por algum crime, e o subordinado fala: eu quero exercer meu direito de ficar em silêncio, de pronto o superior para o interrogatório. Eu estou aqui só ensinando o seu direito. Não quer dizer que isso acontece dentro das Forças Armadas. Claro que isso não acontece. Se inscreve no canal, deixa seu like, aciona o sininho e compartilha para aqueles militares que vão participar de alguma sindicância, de algum IPM, de alguma audiência disciplinar ou penal.